Olá! Hoje eu quero meditar com vocês a partir do Salmo 77, um salmo que tem como título Consolo em Tempos de Angústia. E eu quero ler com vocês dos versículos 1 a 14. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite, indago meu íntimo, e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou as suas promessas para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas de antigamente. Meditarei em tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Então, até aqui, a meditação, né? Depois o Salmo continua até o versículo 20, que eu sugiro que vocês leiam, mas minha meditação vai até o 14, a princípio. Então, esse texto, esse Salmo 77, foi escrito por Asaf. Asaf era um levita responsável pelo louvor no templo de Davi, né? O reino de Davi. E ele expressa um sentimento profundo, né? Da sua angústia em relação ao que estavam vivendo na época, né? Já nos primeiros versículos, o salmista expressa a sua mais profunda dor, né? Quando ali ele começa a fazer perguntas, né? Ele diz: eleva a minha voz e clamo para que ele me escute, né? Para que Deus escute. Então ele começa falando dessa maneira, né? Que ele eleva a voz dele e clama, né? Não é só um pedido, é um clamor. Então é bem intenso, né? E ali ele começa, né? Eleva a minha voz a Deus, né? Procuro o Senhor no dia da minha angústia. À noite as minhas mãos estão levantadas e não se cansam. Não encontro consolo. Lembro de Deus e começo a gemer e desfalecer, né? Não me deixas pregar os olhos. Então ele expressa que até à noite ele não era só durante o dia que ele sofria e gemia, né? Que a angústia tomava conta dele, mas à noite também, né? E quantas vezes nós sofremos de insônia, muitas vezes, né? Perdemos o sono, preocupados e angustiados com situações que estão à nossa volta, que nos permeiam, problemas, né? Que a gente passa. E ele não conseguia nem falar, muitas vezes, né? Tamanha era a angústia dele, o sofrimento dele. E aí o salmista faz, né? Uma autoanálise, né? Ele indaga no seu íntimo e pergunta ao Espírito, né? Deus se esqueceu de mim? Sua misericórdia acabou? Deus deixou de ser bondoso? Se esqueceu das suas promessas? Olha o tamanho da angústia, né, dele. E eu pergunto, quem já não passou por isso, né? Certamente, ou está passando, ou passou, ou vê alguém da sua proximidade passar, alguém passando por problemas de angústia, de ansiedade, depressão, né? A gente sabe que nesse mundo caído, né, que vive distante de Deus, nós vemos cada vez mais dor e sofrimento, né? E é um mundo onde o pecado do ser humano prevalece, né? E o esfriamento do amor que acontece porque a maldade do mundo toma conta, né? O livro de Mateus 24 fala, né? Jesus Cristo avisa desses tempos em que o pecado e a maldade humana vai ser tão grande que o amor
pelo próximo, o amor entre as pessoas, o amor pelas pessoas, o amor, às vezes até a si próprio, vai esfriar, né? As pessoas vão estar meio anestesiadas, meio cauterizadas, enfim. E se a gente for olhar para fora, para o mundo, a gente começa a enxergar esse esfriamento do amor, né? Sendo assim, cada vez mais pessoas, por causa disso, entram em depressão, né? Sofrem de ansiedade. E até mesmo nas nossas vidas, né? Quem já não passou está passando por um momento assim, né? Um tempo de aflição, de dor, de sofrimento. Em alguma área, né? Em alguma situação, as pessoas passam, né? Ou seja, nós ou alguém próximo do nosso círculo de amizade, né? Que a gente conhece. Assim, exatamente como o salmista, né? Angústia e depressão, né? Tomam conta, é aquele sufocamento, aquela falta de ar, né? O peito que aperta. É uma sensação muito ruim por quem já passou por isso, né? Muitas noites de insônia, muitas vezes, né? Remoendo pensamentos e sentimentos, tentando achar soluções para problemas, né? Um vazio, uma solidão, um sentimento de abandono, né? Aqui o salmista se sente completamente abandonado por Deus. Ele expressa isso muito claramente, né? Nas perguntas dele, né? Ele olha para o céu, busca por Deus, clama, né? A voz dele não cessa, as mãos estão levantadas e não se cansam, né? E ele não escuta Deus, né? Enxerga um vazio, um silêncio, como a gente muitas vezes fala, né? O silêncio ensurdecedor, né? Em muitas situações da nossa vida, Deus nos coloca nessa posição, né? Nos coloca dentro desse silêncio, né? Onde Ele não expressa nada, né? A gente busca por Deus e não acha nada, não encontra nada, né? Acredito que muitos já tenham passado por isso, né? Orar e falar com Deus, buscar a Deus e não encontrar nada. Buscar consolo, buscar respostas, abrigo e ser consumido pela dor e pela aflição do silêncio de Deus. Quantas vezes não é assim? Ficamos nesse ciclo vicioso, né? Sem conseguir sair desse redemoinho, desse turbilhão de sentimentos e questionamentos, né? Mergulhados nas nossas dores e nas nossas aflições, né? A gente às vezes fica a gente se deixa consumir tanto pelas preocupações, pela angústia, pela dor, pelo sofrimento, pela situação que a gente está passando, né? Que a gente fica tão dentro de nós mesmos que a gente às vezes não consegue nem olhar para a volta, né? E aí, como o próprio salmista diz, né? O poder do Altíssimo não é mais o mesmo? Será, né? Será que acabou? Deus encerrou, né? Quantas vezes nas nossas dores e angústias nós pensamos assim, exatamente como o salmista, né? Se encerrou a misericórdia de Deus, né? Duvidando até do poder e do agir de Deus, né? Às vezes a gente quer uma resposta de uma oração que Deus não vai nos dar resposta agora. Mas nós vamos continuar ali clamando e nos afligindo com aquilo, né? Então, estamos tão consumidos pela tristeza, tão deprimidos, o nosso sofrimento é tão grande, né, que cogitamos a possibilidade de Deus não ser mais o mesmo. Que nem o salmista falou, será que Deus não é mais o mesmo? Será que se encerrou, né? Será que a misericórdia dele acabou na sua ira? Então, nesse momento, né, quando a gente passa por esse momento de aflição, de depressão, de ansiedade, a nossa fé enfraquece. É abalada, assim como o salmista mostrou ali, claramente, né, nas dúvidas dele em relação ao poder de Deus. A nossa fé é abalada. E acabamos tomando sempre a pior decisão, que é de nos afastar de Deus. Porque quando a gente clama, ora, e não tem resposta, e a dor não passa, e o sofrimento não passa, e a doença não cura, e o emprego não vem, e as inimizades, brigas, conflitos familiares não cessam, a gente se afasta de Deus, né? E a cada dia a gente vai ficando cada vez mais distante, né, do único
que é o que tem poder para mudar as nossas circunstâncias, a nossa situação, e nos tirar desse lugar, desse vale, né, de sombra e de morte, né? Mas é justamente esse é o grande momento do salmista, né? Ele vai até ali, vai, e diz, esta é a minha aflição. Ele tem essa aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Essa é a aflição dele, né? Será que não é mais Deus aquele que eu conheço, que eu conheci, não é mais o mesmo? E é justamente nesse grande momento, nesse fundo aí, desse poço que ele está, dessa dor e desse sofrimento, que ele tem a virada de chave, né? A partir do versículo 11, como a gente vê ali, ele muda completamente, né? Ele vai, e daí ele se dá conta, não, Deus não, esse não é o Deus que eu conheço, né? Ele diz, recordarei os feitos do Senhor, né? Então ele muda o foco, que era questionar Deus, onde é que está Deus, por que eu estou sofrendo tanto, por que eu estou passando por isso, porque onde é que está, porque não tem pena, não tem misericórdia, não te compadece, não isso, não, tanto questionamento, ele muda completamente a maneira dele, né? Ele começa a recordar, né, dos feitos do Senhor. Ele começa a trazer à memória tudo que ele já viveu com Deus. E tudo muda, né? As suas atitudes mudam radicalmente, né? E isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Da gente ter experiências com Deus, porque são justamente nessas experiências que a gente vai ter com Deus, nos momentos em que Deus nos socorre, que Ele nos acode, que Ele nos salva, que Ele nos tira desse buraco que a gente se coloca às vezes, né? Esses momentos é que a gente precisa, que nem o salmista, né? O salmista se lembrou de quando Deus foi propício, de quando Deus foi misericordioso, de quando Deus veio ao encontro dele e ajudou ele. Então a gente também precisa criar essas memórias com Deus, de saber que nos dias da nossa angústia, da nossa aflição, muitas vezes às vezes demora para passar, mas a gente saber que mesmo naquele momento de dor ali, Deus está conosco, né? E aqui nesse versículo 13, né? Aqui, ó, eu vou ler de novo. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. E aqui eu quero destacar essa palavra, justamente santidade, né? Para nós podermos enxergar a Deus no meio das nossas aflições, nós precisamos andar pelos caminhos de Deus, pelos caminhos de santidade de Deus. Só quem se aproxima de Deus e busca em sua palavra o alimento para a sua alma é que consegue enxergar, sentir e experimentar o agir de Deus no meio das angústias, no meio da dor e no meio do sofrimento. Então, como eu disse antes, né? Quando a gente está no fundo do poço lá, sofrendo, se autocompadecendo muitas vezes, né? A gente não consegue enxergar o poder de Deus. Mas quando a gente tem essas experiências que nem o salmista teve, que ele fez isso de virar a chave, eu vou me lembrar do teu poder, eu vou me lembrar de quando tu foi propício, eu vou me lembrar de quando tu me salvou, eu vou me lembrar do teu amor, da tua misericórdia. Então a gente volta a buscar a Deus, porque as nossas dores nos afastam de Deus, mas quando a gente lê a palavra de Deus e encontra um salmo desses, abre a palavra de Deus e lê um salmo desses, a gente começa a voltar de novo à memória de tudo aquilo que Deus já fez por nós, né? Então, esse caminho de santidade é justamente conhecer a Deus, saber que Ele é poderoso, que Ele age, independente de qualquer coisa, Ele sempre está conosco, mesmo que a gente esteja no vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23 também, né, que é um lindo salmo, diz lá que Deus está conosco, mesmo na dor e no sofrimento.
ele está conosco. A gente pode, às vezes, muitas vezes não enxergar isso, mas ele está conosco. Então, quando a gente anda por esse caminho de santidade, onde a gente busca Deus, aí então nós encontramos ele, né? E aí, versículo 14, justamente diz: Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Então a gente consegue enxergar, né, que Deus, o povo de Deus reconhece o seu poder. Quem anda em santidade, pela palavra de Deus, reconhece o poder de Deus. A gente vê que o povo aqui, né, ele fala, entre os povos tem feito notório o teu poder. Então, o povo de Deus reconhece o seu poder, o povo de Deus sabe o quanto Deus é fiel, o povo de Deus experimenta a salvação de Cristo. O povo de Deus sabe que Deus é Deus. Deus sempre conduz o seu povo, e mesmo no meio dos inimigos, das guerras, né, ele nunca abandonou seu povo. Vocês vão ver nos versículos subsequentes que o Asaf fala exatamente disso. Ele traz também à memória dele aquele tempo que Deus caminhou com eles no deserto. Eles estavam no deserto. O povo estava no deserto. Mas Deus estava caminhando com eles no deserto. Não abandonou eles. Então, esse versículo é muito consolador em tempos de angústia, justamente por causa disso. Porque o salmista, ele sente toda a dor, angústia, sofrimento, mas ele se lembra quem é o Deus dele, né? Como Deus conduz o povo pelo deserto, suprindo todas as necessidades, até chegar na terra prometida. E nós precisamos também viver assim, né? A palavra de Deus é clara ao dizer que nós teremos dores e aflições. Em momento algum que tu abrir a palavra de Deus aqui, tu não vai dizer, né? Vai dizer justamente isso. Olha, nesse mundo vocês vão ter sofrimento. Esse é um mundo de sofrimento. Mas, ainda assim, né? Ele nos enxerga, né? Nesse tempo em que nós estamos sofrendo, ele nos enxerga nesse tempo presente. Porque ele é um Deus do presente, né? E ele também nos enxerga no futuro. Nós não enxergamos o futuro, nós enxergamos o aqui e agora, só o que nós estamos sentindo. Mas Deus, ele enxerga a gente aqui e ele enxerga o nosso futuro. Ele vê o que tem pela frente para nós, né? E certamente lá, naquele futuro que ele já está enxergando, e que nós ainda não enxergamos, lá é um tempo de vitória, um tempo de salvação, um tempo de reconciliação, um tempo de plenitude e o tempo da glória de Deus. Que nós possamos, assim como o salmista, expressar toda a nossa dor e o nosso sofrimento, né? Mas que a gente busque a Deus, né? E que a gente, nesse buscar a Deus, consiga se lembrar de tudo que ele já fez e do tamanho do poder dele. Ele é o único Deus, criador de céus e terras. Ele é o Deus salvador, que morreu na cruz por cada um de nós. E ele é um Deus que tem uma vida eterna preparada para cada um de nós. E lá vai ser a nossa glória. Aqui teremos dor, aflição, sofrimento. Mas na glória de Deus, nada mais disso. Então, que a gente possa olhar para os nossos dias de hoje, de dor e de angústia, olhando não para o hoje, mas para a glória de Deus, né? Porque, afinal de contas, quem é que tem um Deus como o nosso Deus? Né? Não existe nenhum Deus como o nosso Deus. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês desse salmo. Leiam o salmo. Ele é um consolo muito grande. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós. E que a gente nunca se afaste de Deus. Muito antes, pelo contrário. Esteja cada vez mais firmados. Que a nossa fé esteja cada vez mais firmada no Deus. Que é o Deus do impossível, o Deus que pode tudo. Amém.